Olá, bem-vindos ao canal Fiscal Web. Bom, hoje nós vamos desvendar os mistérios do Bloco K. Pessoal, as dúvidas mais frequentes do Bloco K com as respostas. Antes de tudo, gostaria de agradecer muito às pessoas que estão se cadastrando no canal Fiscal Web. Estou postando 1 a 2 vídeos por semana sobre dúvidas e questões fiscais. Algumas questões também que eu vejo que são relevantes aos negócios, que é parte do RECOF, que é parte de exportação, que também passa pelos SPEDs, que eu entendo ser também parte da área fiscal. Bom, pessoal, as dúvidas frequentes aí. Primeira dúvida, cadastro dos itens é importante para o Bloco K? Sim, correto. O cadastro dos itens e o tipo dos itens são fundamentais tanto para o Bloco K, mas também para o correto controle do cálculo da ficha FCI, registro 0210. Por que eu estou dizendo isso? Pessoal, cadastro do item é fundamental hoje, nessa primeira etapa que vocês aí não viram ainda o Bloco K e que estão tomando conhecimento agora do Bloco K. Então, antes do Bloco K, a gente já tinha a ficha FCI, que tem que passar aquele percentual de importado e tal. Então, é importante que você já tenha definidos os cadastros dos itens, né? Então, você já era obrigado na ficha FCI. Bom, segunda questão, como definir a unidade de medida e conversão dos itens? Muito importante essa definição. Manter as unidades de estoques bem definidas. Exemplos: se você compra por milheiro, mais estoca por unidade, você tem que fazer a conversão. Para quê? Você mantém o estoque por unidade, então você vai sempre fazer por 1. Se você compra por 1000 e você não faz essa conversão, numa hora de uma venda, você coloca 1, e o sistema vai reconhecer que 1 é igual a 1000. Então você vai ter uma baixa maior do que você tem. Então essa é a segunda questão. A terceira questão é o que devo fazer em meus controles internos. Terão alteração? Bom, senhores, creio que todos terão lição de casa para ajustar. Se hoje não há definição de processo, digo início, meio e fim da produção, como apontamento, ordem de produção, ordem de serviço, e isso terá que ser revisto para ser feito dentro do próprio mês, para não ocorrer registro de correção 270 ou 275. Eu posso explicar um pouquinho mais essa questão 3, que ela é um pouquinho mais chatinha. O que acontece? Pessoal, se você hoje não tem um acompanhamento correto da sua produção, abertura de ordem, baixas dentro dos períodos, dentro do próprio mês, que é o K100, que é o período, então você vai ter que tomar cuidado, porque se você fizer apontamentos fora do período, você vai estar disparando várias correções, que é o registro 270. Então, à medida que você faz fora do seu período, você tem que criar um registro de correção, para que o fisco saiba que aquele movimento que iniciou e teve algum problema e não foi finalizado no mês, ele foi finalizado no mês seguinte ou no outro mês subsequente, então ele vai ter que ter um registro 270 ou registro 275, tá? Isso eu digo também em outros vídeos que eu tenho postado. Bom, a quarta questão, posso ter perdas e como registrar as perdas? Isso é muito importante. Primeiro, defina suas perdas no registro 0210. O que é o registro 0210? É a sua lista. É a sua receita de bolo, é aquilo que você tem, o seu código de produto, que você diz quais são os componentes que você utiliza para produzir determinado item. Essa perda, ela é por percentual, tá, pessoal? Ela tem eu estou até marcando aqui, o percentual de perda e tolerância. Emita laudos, peça para profissionais fazerem os seus laudos, não extrapole nas perdas, os percentuais de perdas, eles são importantes, você siga o que as empresas suas concorrentes fazem, e você faça igual, não extrapole, você não chame atenção para a sua empresa se você colocar uma perda maior do que você hoje tem e que os seus concorrentes também tenham. Observe a legislação do seu estado, se é permitido gerar nota fiscal de baixa dos estoques. Se apontar perdas no estoque, tem que se tornar, escrevi errado aqui, tem que se tornar crédito. Se a perda for na produção, assuma como custo. Tá, isso é grande dica que eu dou para vocês. Se há uma perda dentro do seu estoque, você faz a baixa, e emite uma nota, faz os acertos do ICMS, um acerto do PIS e da COFINS. Se você apontar uma perda, ou a perda ela já é tratada no registro 0210 como percentual, e você ocorrer essa perda dentro do seu processo de produção, você
pode fazer isso e faça como custo. Você vai fazer somente a parte de custo. Agora, se você fizer na movimentação, perda, roubo ou qualquer que seja, você faz a baixa e você estorna os seus créditos do ICMS, PIS e do COFINS e do IPI também. Bom, quinta questão, o que fazer com itens em consignação? Isso eu não vi ninguém falando até hoje, tá? Como tratar a parte de consignação. O que é uma consignação? Pessoal, consignação é quando você pega um produto e você encaminha a uma outra, um representante ou alguém que vai vender esse produto ou que vai ficar por muito tempo fora da sua indústria, mas você emite essa nota. Então, itens em consignação, como houve a geração da nota fiscal, ele houve uma baixa, então não há um registro para controle dessa consignação dentro do bloco K. Mas se o seu cliente não vender e devolver, então vocês fiquem sabendo que vocês vão ter que registrar isso novamente no registro K200, que é a parte de inventário, e no H010, que é a parte do próprio SPED. O bloco K também é um bloco dentro do SPED e o H também. Isso são pontos de cruzamento, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, sexta questão. Tem uma estrutura Bill of Material, que é o BOM, mas na produção faltou insumos da lista. Posso fazer substituição? Perfeito, pessoal. Sim, nos registros 235 e o 255 pode ser informado a qualquer momento itens alternativos ou itens substitutos. Se você não colocou na sua lista de bolo determinado componente você na hora da sua produção você precisa colocar esse componente, pode colocar itens substitutos, ou você agregou esses itens, e aí você pode depois colocar na sua lista, lá no 0210. Tá, isso pode fazer, não tenha problema. Bom, sétima questão. Quanto à área de qualidade, identifica que item está fora da especificação. Como registrar no bloco K? Pessoal, isso ocorre a qualquer momento. Bom, se nesses casos você tem um item que você estava processando e você teve um problema no meio da produção e você fala, nossa, eu posso reaproveitar esse item? Pode reaproveitar, pessoal. Nesse caso podemos fazer a desmontagem, que aqui é o registro 210, 215. Mas se ainda o item puder ser reprocessado para voltar ainda para o processo seguinte, você vai utilizar o registro 260 ou 265. E caso isso fica fora também, como eu disse no início da apresentação, fique fora do meu período, meu mês que eu comecei a iniciar um processo, eu tenho que fazer um acerto, uma correção. Então eu devo apontar o 270 e o 275. Mas nada impede, pessoal, que eu tenha algum item que se danificou, que aconteceu algum problema de qualidade, que me devolveram, que eu retrabalhe, que eu desmonte, que eu reconstrua, que eu possa colocar novamente para ser vendido, tá? Isso, perfeito, tá? Essa é a questão 7. Bom, é a questão 8ª, desmontagem de mercadorias. Isso é uma pergunta que me fizeram bem interessante. Alguns segmentos, como automobilístico, por exemplo, apresentam a figura de desmontagem, e esse processo era tratado anteriormente no bloco K como controle de produção, no bloco K, né, no controle de produção e estoque, como movimentos internos, que é o registro que era o 220, mas com essa nova segmentação das obrigações, as empresas poderão tratar como uma industrialização ou ainda que caracterizada apenas como ordem de serviço. Bom, pessoal, essa questão é o seguinte, se eu tenho um item que eu tenho que desmontar, perfeito, eu posso desmontá-lo, eu uso o registro 210 ou 215, então estou dizendo aqui que é o próprio registro 210, desmontagem de mercadoria, itens origem, esse registro trata as informações sobre a mercadoria que são destinadas ao desmonte, informando a data da retirada do estoque e a quantidade. E o 215 é a desmontagem da mercadoria item destino. O que eu estou fazendo? Eu estou desmontando um item e vou passá-lo para ser um outro item. Então eu tenho que dizer para onde eu estou mandando. A qualquer momento eu posso desmontar um produto. Na minha qualidade foi detectado que ele estava com algum problema. Eu desmonto. Eu posso desmontar e devolver para o meu estoque. Perfeito. Isso pode acontecer. Mas eu posso desmontar parte e continuar produzindo ele. Então eu passo para o outro registro que é 260 265. Então essas jogadas de blocos eu posso sair de um bloco para o outro. O bloco K anteriormente a o ato COTEP, o 7º,
o que ele fazia? Ele dizia que tudo eu tinha que reclassificar, era tudo registro 220, era uma confusão. Então agora eles abriram pelo menos para que a gente diga o que a gente está fazendo, se a gente está desmontando, se a gente está refazendo, se eu estou devolvendo para o estoque. E ele ampara essas configurações e eu tenho que devolver para o meu estoque, ou eu posso perder se eu tiver algum problema na minha produção. Então eu faço o desmonte e jogo fora, eu faço o descarte da minha matéria-prima. Então tá aqui a dica, essa é a 8ª questão. E no mais aqui, pessoal, eu vou falar também do pontos de cruzamento das informações. Bom, o bloco K ele é amarrado dentro do SPED. Bom, saldo inicial, eu amarro ele no quem? Eu amarro ele no bloco H, que é a parte do ICMS e IPI. As minhas aquisições eles estão lá no bloco C, então também eu tenho uma estrutura, eu tenho uma amarração. A composição de custo está no bloco L, que é o SPED contábil, que é o ECF. E eu tenho o custo de vendas, que está no bloco J, que está na ECD. E tem o saldo final, que também está no bloco H. Então, esses são pontos de cruzamentos, pessoal, que eu tenho que saber que eu tenho uma entrada, que são os meus estoques, as minhas compras, menos as minhas baixas, eu tenho um saldo final. Então, eu tenho que movimentar e dizer todas essas informações. Eu não posso ter, eu não marquei aqui, mas eu vou dizer isso para vocês que estão chegando até o final da minha apresentação. Que era o quê? Toda movimentação, façam nota fiscal. Toda movimentação de venda, façam nota fiscal. Toda transferência que você tenha, que vai sair da sua fábrica, façam nota fiscal. Pessoal, eu já ouvi de gente dizendo assim, eu tenho o cara que constrói, que faz um beneficiamento para mim, ele está do outro lado da calçada, eu vou só mandar para ele voltar. Não, pessoal, movimentação com nota fiscal. Tá? E eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando o canal Fiscal Web. Siga o nosso canal Fiscal Web, deixe o seu like, pessoal, o canal Fiscal Web agradece vocês que estão aí assistindo. Espero ter passado um pouco do conhecimento. Caso de dúvidas que vocês tenham, pode fazer as perguntas. Essas perguntas foram de tutoriais que eu fiz anteriormente, que o pessoal me lançou essas perguntas e eu respondi. E está dentro das perguntas também do que a própria Receita também solta lá as perguntas e respostas. Batem com o que eu respondi também. Então eu espero que todos aí sintam mais confortáveis na hora de fazer o bloco K. E caso de dúvida, por favor, use o nosso canal para fazer essa pergunta. E no mais, muito obrigado, pessoal, e sucesso a todos.